Caríssimos alunos, caríssimas alunas, novamente eu aqui, o Alas Gabriel, neste excelente, maravilhoso, empolgante curso de Teoria da Predestinação. Se você já assistiu o vídeo de introdução dessa palestra, que também está disponível no curso, você viu ali a segunda versão da minha Teoria da Predestinação, que foi publicada na Seven Publicações, nos anais do evento. Você também viu o vídeo de desenvolvimento parte 1, em que eu considerei os ensinos da Testemunha de Jeová, que eu utilizei como base bíblica, teológica, para fundamentar a teoria da predestinação. E agora eu vou considerar aqui as práticas e os procedimentos teocráticos das Testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa, que também foi publicado na Seven. O resumo. De acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, fé sem obras é morta, ou seja, teoria bíblica sem prática coerente com a mesma é inútil para Deus. Por essa razão, uma organização religiosa que se autodenomina cristã, mas que não pratica os seus próprios ensinos na íntegra, não é verdadeiramente cristã. Isso não significa ser perfeita, 100% certinho em tudo, pois todos os cristãos e cristãs são imperfeitos e pecadores, razão pela qual todos erramos, pecamos, quer em palavras, quer em ações. Mas o esforço contínuo em manter uma conduta ilibada dentro e fora da religião, honesta, ética, moral e espiritualmente aprovada por Deus, é dever cristão fundamental. Dito isto, esse trabalho tem como objetivo geral apresentar as práticas e os procedimentos teocráticos da Testemunha de Jeová ao redor do mundo. Para tanto, realiza-se uma revisão bibliográfica e documental narrativa sob o paradigma neoperspectivista giftidiano, raciocinando de acordo com o método hipotético dedutivo. Conclui que para que os ensinos e práticas religiosas cristãos se tornem uma conduta, um modo de vida aceitável, aprovado pelo Deus Criador Jeová, e saudável psíquica, espiritual e socialmente falando, faz-se necessário aprender a viver na intersecção entre conhecimento bíblico e conhecimento científico. Pois deixar de seguir o primeiro em prol do segundo leva ao laicismo ou ateísmo. E deixar de seguir o segundo em prol do primeiro leva ao fanatismo religioso, tal como se faz presente nas Testemunhas de Jeová atualmente. Tá? Introdução. A introdução, para este artigo, eu utilizei uma introdução em alguns parágrafos bastante similar à do artigo anterior, dos ensinos e práticas das Testemunhas de Jeová, então eu vou focar apenas nos tópicos que não foram mencionados no outro artigo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, as questões e problemas. Foram levantadas para essa pesquisa as seguintes questões problema de pesquisa. As práticas e os procedimentos teocráticos da Testemunha de Jeová estão de acordo com as orientações bíblicas? Elas revelam que seus membros são diferentes dos cristãos da cristandade, de adeptos de outras religiões? São mais honestas, puras, sinceras, humildes, responsáveis, éticas e humanas que os demais seres humanos? Suas práticas e procedimentos teocráticos revelam a santidade, pureza, justiça e transparência do arranjo organizacional de Jeová? Seus líderes cumprem fielmente diretrizes para pastorear bem o rebanho de Deus? Seus membros são estimulados a aplicá-los em uma conduta diária e a questionar quaisquer incoerências observadas? Todos os seus membros são tratados com dignidade, humanidade, respeito, justiça, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação? Então, este artigo tem como objetivo apresentar e explanar as práticas e os procedimentos teocráticos do Testemunha de Jeová, refinando-os com base no entendimento científico. Tem como objetivo específico discutir até que ponto as suas práticas e procedimentos teocráticos são biblicamente aceitáveis. B. Discutir a governança corporativa, as políticas de integridade e compliance da organização religiosa Testemunha de Jeová. C. Expor coerências e incoerências das práticas e procedimentos teocráticos da Testemunha de Jeová à luz das próprias escrituras hebraico-aramaicas e gregas cristãs, a denominada Bíblia, e do conhecimento científico de algumas áreas, tais como teologia, ciências da religião e psicologia. Este artigo está titulado em 5 capítulos, introdução, fundamentação teórica, fundamentação metodológica, depois os resultados e discussão, depois os principais procedimentos teocráticos das Testemunhas de Jeová, e por último as conclusões e considerações finais seguidas das referências. A fundamentação metodológica, como paradigma, foi adotado o neoperspectivismo giftidiano como eixo epistemológico. No eixo lógico foi adotado o método hipotético dedutivo.
né, partindo de três hipóteses, né, a onisciência e a onipotência divina são as criadoras e disseminadoras da verdade absoluta. As práticas de procedimento teocrático do Testemunho de Jeová, por melhores que sejam, não são perfeitas, santas em sentido pleno, como só a corte celestial o é. E a terceiro, falta mais justiça e transparência na organização religiosa do Testemunho de Jeová, né? E como pilar técnico foi conduzida, né, uma revisão bibliográfica e documental narrativa, né, de acordo com a literatura científica, né, que embasa a área, né, Rodrigues, Severino, Gil, Breviário, né. Vamos lá. Quais são as principais práticas, então, da Testemunho de Jeová? Vou focar aqui. Primeiro, práticas sexuais. Vamos lá. O corpo governante é o responsável por fazer ajustes no entendimento bíblico das Testemunho de Jeová, mesmo sem formação acadêmica e profissional compatível para tanto, porém aceitável pelos seus membros. Dito isso, apresentam-se aqui, né, os ajustes realizados por essa classe no entendimento do que vem a ser a prática de porneia ou imoralidade sexual dita por Jesus, em ordem cronológica. Eu não vou repetir aqui porque no artigo anterior sobre os ensinos eu também apontei isso, né? Então eu não vou repetir, deixa, se você pode acessar esses tópicos depois. E como conclusão desse tópico, né, eu cheguei à conclusão, né, diante de tantos ajustes no entendimento do corpo governante sobre o que vem a ser porneia, percebe-se um incessante e exacerbado esforço em se tentar decidir o que é certo ou errado quanto à imoralidade sexual, mesmo se sabendo que não há claras instruções bíblicas sobre o que é ou não aceitável quanto às práticas sexuais dentro do casamento. Ou seja, os membros do corpo governante se acham deuses, santos, justos, 100% fidedignos a tal ponto. Bem por essa razão que eles não conseguiram definir com coerência o que vem a ser sexo. No livro Jovens Pergunta, por exemplo, primeira versão, na página 24, afirma-se que sexo se refere à prática de enviar mensagens, fotos ou vídeos sexualmente explícitos pelo celular. Mas há muitos casos não condenados biblicamente em que é necessário conversar explicitamente sobre sexo, como consultas ginecológicas, psicológicas ou psiquiátricas, em casos jurídicos resolvidos no judiciário ou judicativos resolvidos primeiro em comissão judicativa, com o namorado ou cônjuge, em visitas de pastoreio, em orientação sexual conduzida por terapeuta, sexólogo, psicólogo, etc., mesmo sendo irmão ou irmã. Enfim, são muitos casos biblicamente aceitos, mas a Organização de Jeová coíbe veementemente, oprimindo a sexualidade de seus membros, especialmente dos não casados. Especialmente quem não é casado. Casos à parte, né, filhos de anciãos ou filhas de ancião costumam ter regalias, inclusive essa questão moral sexual. Eu mesmo conheci irmãs que dirigem estudos bíblicos para homens, simplesmente por ser filhas de ancião, enquanto a Organização de Jeová proíbe varões de pregarem e ensinarem para mulheres e vice-versa, exceto quando for um líder, né? Se for um líder, aí o líder pode fazer o que quiser, né? Os líderes podem pregar para mulheres, são casados, pregam para as irmãs lá que são casadas ou solteiras, que não tem, né, que não tem ligação direta com eles, né? E agora quem não é líder não pode fazer isso, né? E se for solteiro, então muito menos. Mas por quê? Que filhos e filhas de ancião têm regalias? Né? É o que eu percebi. E isso é apenas teoria. Né? Agora, na prática, como é a vida sexual do corpo governante das demais Testemunhas de Jeová? Será que no dia a dia elas respeitam seus próprios ensinos sobre moralidade sexual? Eu conheci irmãos e irmãs dessa organização religiosa de várias localizações geográficas ao redor do mundo que praticam sexo, pornografia, conjunção carnal e atos libidinosos com vários outros membros ao mesmo tempo, com a autorização de anciãos, e não são punidos por isso. Enquanto os mais simples são penalizados, e na vasta maioria dos casos nem sabem dessas práticas os mais espertos, entre aspas, né? Segundo, abuso sexual. Aí eu coloquei aqui nessa segundo não, na verdade é um tópico, um subtópico do tópico das práticas sexuais. Eu botei aqui o entendimento, né, tanto bíblico como legislativo, do que vem a ser abuso sexual, do que vem a ser importunação sexual, do que vem a ser assédio sexual, justamente para contextualizar, né, o meu entendimento sobre os crimes sexuais e deixar evidente, né, as práticas do Testemunho de Jeová. Né? Então, assim, eu ponho aqui o crime de estupro de vulnerável, né, foi tipificado de maneira específica na lei número 12.015 de 2009, que dentre outras significativas modificações inclui o artigo 217A ao Código Penal Brasileiro. Trata-se, portanto, da conduta daquele que pratica conjunção carnal, ato libidinoso com menor de 14 anos ou com quem possa possuir enfermidade ou deficiência intelectual.
A maior atenção legislativa se deu em resposta à necessidade de proteção àqueles que não possuem discernimento necessário para compreender a conduta que a eles está sendo infligida em violação à sua dignidade e liberdade sexual. A vulnerabilidade, portanto, é a condição em que se encontra aquele que não possui acuidade para os atos libidinosos ou é incapaz de resistir à coação, tratando-se de sujeitos inaptos a entender o caráter ilícito do ato que com eles é praticado, né? Porém, né, de acordo com o consultor jurídico, né, um adolescente ou uma adolescente, né, que faz sexo com um menor de 14 anos não comete ato infracional equiparado a estupro vulnerável, desde que a relação tenha sido consensual, sem registro de violência e sem provocar traumas psicológicos. Nesse caso, em função da diferença de menos de 5 anos entre os envolvidos, cabe a aplicação da exceção Romeu e Julieta, que relativiza a presunção de vulnerabilidade. Tá? Agora, e quando um adulto, né, se relaciona com um adolescente, isso é permitido? Sim. Né? Havendo consentimento, a idade de consentimento no Brasil, pelo Código Penal, é 14 anos, ou seja, um adolescente ou adolescente de 14 anos para cima, 14, 15, 16, 17, mesmo sendo menores, podem se relacionar sexualmente com adultos, caso consinto, desde que não haja ameaça, constrangimento, exploração sexual, intimidação, prostituição, incentivo ao consumo de entorpecentes ou álcool, favorecimento ilícito, né, nem apropriação, né, de fotos, nem conteúdos pornográficos, nem nada, né, que a lei proíba, né? Então, quer dizer, não cometendo isso, né, é permitido conjunção carnal e atos libidinosos, sim, entre adolescentes e adultos. Isso é permitido, sim. Adolescentes a partir de 14 anos, segundo o Código Penal. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, até 11 anos, né, 11 meses, né, e 29 dias é criança, a partir de 12 anos já é adolescente. Tá? E se for cruzar o entendimento do SCA com o Código Penal, dá para se perceber incoerências e inconsistências. Por exemplo, enquanto o Código Penal ele permite conjunção carnal e atos libidinosos entre adultos e adolescentes de 14, 15, 16, 17, já o SCA ele é bastante rigoroso, ele não permite nem que um adulto tire fotos, por exemplo, de fotos nuas, né, fotos, né, de adolescentes com roupas sensuais, em poses sensuais, né, e até em determinados ambientes, como escolares e universitários, né, existe uma restrição afirmando que adultos precisam da autorização dos pais e da comunidade escolar para até mesmo tirar fotos, né, de adolescente, caso seja necessário, por exemplo, uma pesquisa científica, caso seja professor, coordenador, supervisor, etc., né, é apropriado de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, de acordo com o Código Penal, de acordo com normas, né, regulamentares, né, do sistema educacional de ensino e legislação educacional, né, que se peça autorização tanto para os pais quanto para a comunidade escolar ou universitária, caso um adulto queira tirar foto, até mesmo conversar, né, oferecer um produto, um serviço diretamente a um adolescente. Crianças não. Menores de crianças não. A partir dos adolescentes aí tem que pedir autorização para os pais e para a comunidade escolar. Fora do ambiente escolar, se for um ambiente público, aí tem que pedir autorização para os pais. Né? Não é necessário, né, se está no ambiente público, apenas pedir autorização para os pais. Mas no que diz respeito a envolvimento sexual com adolescentes, né, o Código Penal autoriza a conjunção carnal e atos libidinosos entre adultos e adolescentes de 14, 15, 16, 17, mesmo sem autorização para os pais. O que o Código Penal determina é que para morar junto, o adulto tem que ter autorização dos pais. Para morar junto com um adolescente, de 14, 15, 16, 17. E para se casar, caso um adulto se interesse por se casar com uma adolescente, com um adolescente, somente a partir dos 16 anos que o adolescente vai poder casar, a adolescente pode casar, e com a autorização dos pais. Tá? Então, assim, esclarecendo o que diz, né, Código Penal, ECA e tudo mais. Né? Agora, abuso sexual é quando ocorre envolvimento, né, conjunção carnal e ou ato libidinoso com menores de 14 anos, que são vulneráveis pelo Código Penal, né, que aí configura-se estupro de vulnerável, ou quando se tem conjunção carnal e ato libidinoso com adolescente de 14, 15, 16 e 17, havendo algum dispositivo do Código Penal infringido. Por exemplo, se houver ameaça, constrangimento, trauma psicológico, algumas das outras coisas mencionadas, se houver, aí é crime. É crime, mas
não pelo fato da conjunção carnal e ato libidinoso com o adolescente, mas por conta dessas outras infrações. Mas conjunção carnal e ato libidinoso com adolescente de 14, 15, 16 e 17 anos não é proibido, né? Mesmo que se for num namoro e sem autorização dos pais, né? Mas é óbvio, né? Quem quer mesmo andar certinho com a legislação, mesmo, né, havendo essa omissão por parte da legislação no que diz respeito a afirmar a obrigar um adulto a solicitar autorização para os pais para namorar, por exemplo, uma adolescente de 14, 15, 16, 17, é recomendável fazer isso. Mesmo que não vá morar junto, nem casar, enquanto não more junto, enquanto não casa, é recomendável fazer isso. É recomendável. Para não ter problema com os pais. Porque se os pais entenderem que o filho ou a filha adolescente está sendo vítima de um crime sexual, eles vão denunciar, né? E pode ser que ganhe, né, um processo, mesmo que o adulto não tenha má intenção, né? Mas por isso, para evitar esses problemas, é recomendável solicitar autorização, mesmo que a lei não, mesmo em caso que a lei não obrigue, né? Como esse que eu mencionei aqui. Já a importunação, né, é caracterizada pela conduta do ato libidinoso na presença de alguém ou sem sua anuência, né, sem o seu consentimento, né? E o crime de importunação prevê uma pena de 1 a 5 anos de prisão, né? É isso. Caso não haja uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município, as denúncias devem ser feitas em qualquer delegacia pelos telefones 197, importunação, 190, emergência, ou 123, violação de direitos, né? E o que são atos libidinosos? Apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros. Assédio sexual. Já o assédio sexual, normalmente ele é aplicado dentro de um contexto laboral, né? Em alguns casos, existem pessoas que aplicam o termo assédio sexual fora do contexto laboral, mas a legislação ela tipifica o assédio sexual dentro de um contexto laboral e para ser considerado, né, assédio sexual, tem que haver relações de trabalho e poder, tem que haver um superior hierárquico, né, tentando ter um envolvimento romântico e sexual com uma pessoa que está hierarquicamente abaixo dele. Se não houver essa superioridade hierárquica, não se configura assédio moral. É por isso que não faz sentido haver um assédio moral fora do contexto laboral, né? Ou até mesmo pode haver dentro de um contexto acadêmico, por exemplo. Vamos supor um orientador, né, de graduação, especialização, mestrado, doutorado, que está tentando se envolver romance sexualmente com a sua orientanda, né? De repente achou ela atraente e quer se envolver romance sexualmente com ela. E ele quer aproveitar o seu poder diante dela, talvez até poder de penalizá-la, né, caso ela não queira esse envolvimento com ele, dar uma nota 0, né, proibi-la de determinadas coisas, até atrapalhar a condução do seu curso. Aí isso ele está usando o seu poder, sua relação de trabalho e poder para, né, satisfazer os seus desejos sexuais. Aí neste caso acadêmico também é apropriado utilizar o termo assédio moral também, porque envolve a questão trabalhista, mesmo sendo uma questão acadêmica, mas o orientador ele é um profissional, né? Seja universidade pública ou privada, ele está trabalhando. E a estudante não está trabalhando, mas ela tá fazendo parte, né, do contexto laboral do orientador, orientadora. Se a orientadora também quiser se envolver romance sexualmente com o orientando, dá na mesma, né? Eu configuro também o termo assédio moral, caso, né, ele esteja utilizando o seu poder para fazer isso, e caso não haja consentimento. Mas se o orientando, né, ele concordar em ter esse envolvimento com a orientadora, ou a orientanda concordar em ter esse envolvimento com o orientador, desde que seja nos contextos apropriados, de repente ele envia uma mensagem fora do contexto laboral, fora do contexto de orientação, ele convida para sair, né, de repente eles vão num ambiente apropriado para eles se socializarem, sair e tudo mais, nada impede, de repente, de um orientador namorar uma orientadora, sei lá, casar, qual é o problema? Pode haver sim, assim como, por exemplo, pela ética profissional, não é adequado que um psicólogo, né, uma psicóloga se envolva com o paciente, médico se envolva com o paciente, um massagista, enfim, com o paciente, mas desde que seja fora dessa relação, né, de médico-paciente, nada impede, né, de haver esse envolvimento, né? Nada impede, de repente, uma consulta, né, manifestar por outro interesse, de marcarem para conversar esse assunto fora do contexto laboral. Não tem problema. Né? Manifestar e, de repente, fora do contexto laboral,
inicia-se. E assim, inclusive é apropriado, né, caso, né, um psicólogo queira se envolver com o paciente ou vice-versa, é apropriado, dá para se fazer isso dentro dos padrões éticos. Por exemplo, dá para o paciente, o médico e a médica combinarem que a médica pode transferir esse paciente para um outro médico, para encerrar ali a relação médico-paciente deles, para que ambos tenham a oportunidade de se relacionar romântica e sexualmente, sem infringir a ética. Então, assim, um manifestou interesse para o outro e ambos querem se envolver sem infringir a ética, é simples. O médico, a médica transfere para um outro, quer dizer, o paciente não vai deixar de ter a continuidade do tratamento e ambos não vão perder a oportunidade de se envolver romântico sexualmente tal como quer. Dá para fazer. O mesmo dá para fazer em contexto laboral, né? Se o seu chefe, né, quer ter envolvimento com você quer ter envolvimento com o seu chefe, ou vice-versa, com uma chefe, né, dá para fazer isso, né? Você transfere de setor, enfim, muda essa relação entre que vocês têm dentro do contexto laboral para que fora desse contexto laboral vocês tenham, né, um relacionamento amoroso. Dá para se fazer isso. Agora, no que diz respeito às práticas políticas das testemunhas de Jeová, né, são outro conjunto de práticas, né? Eu contextualizo, né, conto um pouco sobre a palavra política, né, sobre a etimologia da palavra, né, para se entender bem o que significa, né? As testemunhas de Jeová são conhecidas mundialmente por sua neutralidade política, mas conforme eu apontei lá no artigo dos ensinos, né, elas confundem neutralidade política com ignorância política, né? Além de neutras, tudo bem, elas são neutras? São, mas além de neutras, elas são ignorantes. E a ignorância política ela não é defendida por Jesus. Jesus não era ignorante no sentido político, ele era neutro. Neutro é uma coisa, ignorante é outra. Ele era só neutro, ele não era ignorante. Mas as testemunhas de Jeová, no geral, elas são neutras e ignorantes, no sentido político também. Leigas, né? Ignorância no sentido de leiga, né? Práticas editoriais, né? Eu apontei nesse artigo, né, quais foram as práticas editoriais das Testemunhas de Jeová, né? Em 1881, a organização religiosa das Testemunhas de Jeová ela foi fundada por Charles Taze Russell e em 1884 foi legalmente registrada na Pensilvânia. Suas práticas editoriais são exercidas desde sua fundação, apesar de ela não ter se tornado imediatamente impressora e distribuidora da Bíblia. De lá para cá, suas práticas editoriais foram se sofisticando aos poucos, né? Antes de 1896, a Sociedade Torres de Vigia já era distribuidora da Bíblia. Em 1890 foi publicada uma edição especial levando o nome da sociedade, da segunda edição de The New Testament, Newly Translated and Critical and Praised. Né? Em 1902 foi feita uma impressão especial da edição paralela linear da Bíblia. Em 1907 foi publicada a edição dos estudantes da Bíblia, né, da King James Version, né, que é a versão Rei Jaime. Em 1926, a sociedade passa a produzir as Bíblias pela primeira vez em suas próprias impressoras. Em 1946, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas foi idealizada por N. Eitnor, né, que foi um dos presidentes, né, da Sociedade Torres de Vigia na época, né, e sua versão completa foi publicada em 1961. Em 61, esta versão completa da tradução do Novo Mundo foi traduzida do inglês para alemão, espanhol, francês, holandês, italiano e português. Em 1922, a sua tradução alcança 12 idiomas. Em 1977, as operações da Sociedade Torres de Vigia foram computadorizadas, passando a produzir suas Bíblias e outras publicações em enormes impressoras offset bobina. Em 1992, a SEG Mundial da Torres de Vigia utilizava 3 enormes impressoras offset bobina de alta velocidade, as quais juntas eram capazes de produzir o equivalente a 7.900 Bíblias por hora e às vezes operavam em turnos extras. Em 1972, as prensas utilizadas nas graças da Sociedade Torres de Vigia em todo o mundo consumiram 20 mil toneladas de papel, equivalente a 800 vagões de carga de 25 toneladas cada um. Cada rotativo consumiu uma bobina de cerca de 636 kg, de 8 quilômetros de comprimento, em apenas 40 minutos. Mais de 200 bobinas de papel de variados tamanhos eram transformadas em publicações bíblicas quase todos os dias. E as 20 menores prensas alimentadas foram folhas consumidas. Por folhas consumiam centenas de toneladas de papel por ano, né? Desde o dia 1º de fevereiro de 1976, cada filial da Sociedade Torres de Vigia tem sido supervisionada por 3 ou mais membros, sob a direção do corpo governante, para cuidar do trabalho do reino em sua região, o que inclui produzir e distribuir Bíblias e publicações bíblicas para todas as congregações de sua competência geográfica. Né? Então, assim, em 2013 foi lançado o aplicativo JW Library Sign Language, né? Que é a biblioteca JW Língua de Sinais, que junto com o JW Library
e o Hourglass, né, o K8S, o The Secret, o T-Swing e a Biblioteca Online de Vigia e o site JW contribuem de forma significativa para a promoção das boas novas do reino em todo o planeta em escala sem precedentes em nenhuma organização religiosa. Em 2020 foi lançada a primeira Bíblia completa em língua de sinais e TNM em língua de sinais americana. Né? Os lares de Betel da Testemunha de Jeová possuem gráficos mais velozes, potentes, sofisticadas para edição, encadenação, tradução, diagramação, revisão, catalogação, armazenamento e distribuição de Bíblias, publicações bíblicas do mundo. A sociedade é o maior parque gráfico mundial, um paraíso editorial. Em 2 visitas que eu fiz ao lado de Betel e Cesarulange, em 2010 e 2018, eu pude corroborar tais práticas editoriais de sociedade. Possui 0,8 hectares de área, é maior que o do Japão. As visitas a Betel são abertas ao público em geral, bastando agendar um dia e horário pelo site jw.org. Então, assim, essas são as práticas editoriais da Organização da Testemunha de Jeová. Agora, práticas proselitistas, né, que é o 4º grupo das práticas da Testemunha de Jeová, né? A liberdade religiosa é um direito fundamental garantido a todos os cidadãos em todas as constituições federais ao redor do mundo e também em convenções e tratados internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos. O proselitismo religioso é, consoante Alves, né, a manifestação da liberdade de expressão e do direito à livre manifestação do pensamento e interfere nos espaços públicos, atingindo ou não o direito de terceiros. Por meio de práticas proselitistas, a religião é relevante para construir o conceito de dignidade da pessoa humana na história e na Constituição Federal. Dito isto, as testemunhas de Jeová são proselitistas. Elas manifestam livremente seus pensamentos bíblico-teológicos em todo o mundo por meio de sua obra mundial de pregação e ensino das boas novas do reino, em variados espaços sociais, por ordem de Jesus Cristo, em Mateus 28, 19 e 20, por cumprimento de profecias, tais como registrado em Mateus 24, 14, por orientação do corpo governante. Discernindo a necessidade de se pregar e ensinar tais boas novas, Russell incentivou em 1891, na revista Torre de Vigia, o serviço voluntário de colportor, né, atualmente conhecido como serviço de pioneiro, a todos os publicadores que são todas as testemunhas de Jeová, estudantes ou batizados, que realizam formalmente a obra de pregação e ensino. A pregação e ensino informal pode ser realizada por todos, até por não publicadores, por desassociados e por dissociados. Né? Segundo, pode ler-se em várias publicações bíblicas, né, da Organização da Testemunha de Jeová. Suas práticas proselitistas já foram denunciadas judicialmente em vários países como sedição, mas sempre anuladas, né, favorecendo-se o entendimento que pregar e ensinar as boas novas do reino é mera manifestação de liberdade de expressão e liberdade religiosa que contribui para a construção da dignidade da pessoa humana. Por meio de suas práticas proselitistas, as testemunhas de Jeová alcançaram os seguintes resultados gerais mundiais de 2022. Né? Aí eu coloquei os resultados, está lá no anuário de 2022, quem quiser pode checar o artigo. Ou diretamente o anuário de 2022 das testemunhas de Jeová. Agora, práticas humanitárias. De acordo com as cartas paulinas, os cristãos receberam a incumbência de realizar em toda a terra mundial, toda a terra, né, um ministério duplo. Um ministério de reconciliação, que se alude à obra mundial de pregação e ensino, e um ministério destinado aos santos, que se alude ao ministério de socorro que realizamos em prol de nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. E exegeticamente falando, a palavra, né, diaconia, né, traduzida por ministério em ambos os casos, deixa evidente que o serviço humanitário é uma prática ministerial cristã, assim como a obra de pregação e ensino. Em 1 Coríntios 12, 4 a 6, 11, lemos: há variedade de ministérios, contudo há o mesmo Senhor, e há uma variedade de operações, mas elas são realizadas pelo mesmíssimo Espírito. Em Romanos 12, 1, 6 a 8, Paulo relaciona os vários ministérios congregacionais como serviço sagrado. Por essas razões bíblicas, as testemunhas de Jeová em todo o mundo dedicam-se a pregar e a ensinar as boas novas do reino, bem como a prestar ajuda humanitária aos seus irmãos e irmãs em caso de catástrofes naturais, como enchentes, tsunamis, furacões, tufões, terremotos, erupções vulcânicas, entre outras, com alimentos, roupas, calçados, reconstrução de casas, apoio financeiro, psicológico e espiritual. Para tanto, foram criadas pela Sociedade Torre de Vigia as comissões regionais de construção em todas as suas filiais congêneres para prestar socorro aos irmãos e irmãs afligidos por catástrofes naturais. Algumas dessas ajudas humanitárias podem ser lidas na íntegra em diversas publicações disponíveis na Biblioteca Online Torre de Vigia, conforme eu cito no artigo. Agora, sobre os procedimentos teocráticos, né? Tá dando aqui 29 minutos, eu vou resumir. Eu apontei sobre a questão da documentação e arquivologia. Eu fiz uma lista, né, de documentos, né, que existem na Organização do Testemunha de Jeová. Elas foram retiradas do livro Pastoreio e Rebanho de Deus, que é falado que é um livro secreto, mas que na verdade está mundialmente conhecido já. Tem várias versões desse livro
disponíveis, ou tem a versão de 2019, 2021, enfim, tem várias versões de 2017 também. E lá nesse livro tem ali todos os documentos que estão registrados ali, né? Aí eu aponto também, né, como que esses documentos eles são arquivados, como que eles são organizados, né, quem tem acesso a eles, né? Eu aponto sobre os procedimentos para recomendação e remoção dos membros da dianteira congregacional. Não existe, por exemplo, a meritocracia na organização do Sistema de Jeová. Ninguém ali é colocado na dianteira por mérito, por merecer estar na dianteira. E por mais que se diga, né, que eles foram designados por Jeová, porque eles têm qualificações espirituais, mentira. A maior parte dos líderes lá dentro não tem um mínimo de qualificação espiritual para ter lá. São injuriadores, são difamadores, são caluniadores, são estelionatários, cometem crimes sexuais, enfim, e estão lá na dianteira. Tá? A maior parte deles, né? E eles usam e abusam do poder, mesmo que o ancião pode fazer o que quiser ali, tem respaldo do departamento jurídico do escritório para poder abafar qualquer caso, né? Caso alguém descobrir e tentar revelar, eles desassociam mesmo, como a posse e outras acusações que eles inventam lá. Enfim, não existe meritocracia ali. Alguns, né, tem até a meia dúzia, né, de qualificações espirituais que contribui para estar na dianteira, né, mas meia dúzia de qualificações espirituais qualquer um tem, né? Mesmo até gente que não é religioso tem meia dúzia de qualificações espirituais, né? Ninguém precisa qualificado mesmo, não tem ninguém na dianteira ali. Não tem. Pastor mesmo é Jesus é pastor e Deus, né, é o pastor principal absoluto, né? Enfim, né? Processo de designação de seus líderes, né? Normalmente, né, para ser designado presbiterial é recomendado pelos anciãos e é decidido isso pelo viajante, né? O viajante na visita, né, que ele faz a congregação por semestre, ele recebe as recomendações do corpo de serviço, né, da congregação, que é composto pelo secretário, superintendente de serviço e o ancião coordenador. E eles recomendam, né, os varões que eles acreditam que têm qualificações para serem presbiteriais, e se o viajante aprovar, né, esse membro, varão, ele é designado presbiterial e a informação ele é enviada para o escritório homologar. Aí o escritório homologa, né, e retorna dizendo que aquele membro foi designado, né, mas na verdade os anciãos locais recomendam, né, quem aprova é o viajante e o escritório tem a função de homologação. Então a função de recomendação é dos anciãos locais, a função de aprovação ou a própria designação propriamente dita é feita pelo superintendente viajante, e a homologação, que seria, né, uma espécie de aprovação final, vamos dizer assim, seria do escritório, mas na verdade a aprovação mesmo quem faz é o viajante. Né, os anciãos locais recomendam, quem aprova mesmo designa é o viajante, e quem faz uma designação final, vamos dizer assim, aprovação final, ou que seria a homologação, é o escritório, que apenas assina embaixo, vamos dizer assim, daquilo que já foi recomendado pelos anciãos locais e decidido pelo viajante em termos de designação de presbiteriais. Os anciãos, a mesma coisa, quem designa é o viajante, e quem designa o viajante ou pioneiros especiais é direto à sede, né, nacional que faz isso. Né? Comissões audiência judicativa, né? Então, essas comissões, toda vez, né, que os membros, né, da dianteira, eles entendem, né, que membros dali cometerem algo grave, que na opinião deles é grave, ou que mesmo eles sabendo que eles cometem coisas até piores, né, mas que eles acreditam, né, que a pessoa ofereça algum perigo, de repente ficaram sabendo dos podres deles e estão tentando revelar. Então, para todos esses tipos de casos, eles montam comissão judicativa com objetivo, e o objetivo, eles dizem, né, que o objetivo é ajudar a pessoa espiritual. Mentira, o objetivo deles é simplesmente cumprir os objetivos deles, e a maioria deles tem más intenções. Algum ou outro tem a intenção de ajudar, mas não adianta. Se numa comissão judicativa normalmente tem 3 anciãos ou mais, tem um ancião ali que quer ajudar e os outros estão com má intenção, não adianta, né? A maioria sempre vence. Então, aqueles que têm má intenção, eles vão fazer de tudo para o membro ser removido, mesmo sem merecer, e normalmente é ex-associado, né, sem merecer, e seja por incompetência dianteira, inveja, enfim, medo, qualquer outro tipo de motivo, né, com má intenção. E a maioria, eu conheço milhões, né, que foram expulsos de lá sem dever nada, só porque ficaram sabendo, né, de podres da dianteira e tentaram revelar. Tratamento em caso de prática de imoralidade sexual. Então, conforme já apontado, né, as testemunhas de Jeová, elas acham que entendem o que significa imoralidade sexual, porneia, porque confiam lá no corpo governante, mas elas são leigas, inclusive os anciãos também são leigos. O próprio governante fica se colocando no lugar de Jesus, sendo que nem Jesus explicita o que é certo e errado, quando a Bíblia não explicita, mas eles acham que eles estão no patamar de Jesus para definir o que é certo e errado.
estão lá se colocando no lugar de Jeová como juízes, né? Define o que é certo e errado no lugar de Jesus, se coloca no lugar de juízes dizendo o que é certo e errado com base no entendimento deles e não da Bíblia, na legislação, e nem se baseia em ciência, porque eles não sabem o que é ciência, né? E é assim que eles tratam, né? Enfim, eu coloquei vários casos aqui em que não é porneia e que eles dizem que é. Fazer o quê? Não tem informação para entender o que pode fazer, né? E coitado, ele tem que seguir a opinião dele, ele vai seguir a Bíblia, né? Cristão tem que seguir o que Cristo ensinou, não é seguir o que padre ensina, é ancião, né? Governo, nada disso. Se você quer ser cristão, siga Jesus. Seguir a Cristo é ser cristão. Se você está seguindo os líderes da sua religião, então você não é cristão. Tratamento em casos de deficiência ou idade avançada. É dito lá no Pastoreio e Rebanho de Deus que tem que respeitar deficientes, idosos, mas eles na prática não são todos que respeitam, não. Alguns respeitam, outros não. Tanto da dianteira como outros casos. Tratamento em caso de apostasia. Eles nem sabem o que é apostasia, né? Por exemplo, você questiona o ancião, pronto, para eles é apostasia, sendo que a Bíblia não concorda com ele. Se tem um líder lá que é criminoso, você processa, pronto, você é apostasia, sendo que a Bíblia não diz isso. Mas eles acham que entendem mais do que a palavra de Deus, acham que entendem mais do que o próprio Jesus, fica lá definindo o que é certo e errado, mesmo quando a Bíblia não define isso. Vai fazer o quê? Então, quem quer seguir ser humano, fica lá. Quem não quer, segue a Bíblia e a legislação que é melhor, segue a ciência. Tratamento em caso de audibilidade de perturbação. Ih, piorou, né? Você não entende nem coisas básicas, por exemplo, como porneia, apostasia, né? Namoro, amizade. Ele nem sabe o que é isso, imagina o que é audibilidade de perturbação. Não tem ninguém qualificado naquela organização, não tem ninguém com formação que entenda a audibilidade de perturbação. Nem especialistas em audibilidade de perturbação muitas vezes não conseguem definir quem é superdotado, quem não é, não sabe diferenciar, por exemplo, do doente mental do superdotado. Então, se até especialistas, doutores, né? Nessa área, né, em educação especial, psicologia, não consegue muitas vezes definir casos complexos de superdotação, com ou sem excepcionalidade. Imagina lá dentro, né, dessa organização que dificilmente você encontra alguém doutor, e normalmente quando você encontra alguém doutor não é cientista, porque tem muitos doutores que não são, a maioria lá, eu nunca encontrei cientista lá dentro, eu já encontrei até doutorando lá dentro, doutores lá dentro, mas que não são cientistas. Enfim, cientista não tem, no corpo governante não tem nenhum. E nem cientista nem superdotado. Comunicação entre escritórios e anciãos. Então, a comunicação entre escritórios nacional, o escritório nacional e mundial com os anciãos é restrita entre eles. Eles não revelam o que é decidido entre eles para os membros do conexão, eles não revelam. Não há transparência, os membros podem pedir as cartas trocadas entre eles, não revelam, não deixa gravar o que eles estão conversando, não deixa ter testemunha neutro, né, mostrando que eles não são transparentes, eles não assumem uma vírgula do que falam que fazem, deixando evidente que eles sabem que estão cometendo crimes, mas eles não deixam ninguém coletar provas justamente para eles não se ferrarem, porque se alguém coletar provas e processar, eles dançam, então eles não deixam, né, isso tudo vai de encontro com a legislação civil, com a legislação penal, né, Romanos 3:1 diz que os cristãos verdadeiros obedecem às autoridades de legislação, né, não há nada na legislação que colida com princípios bíblicos no que diz respeito a permitir gravar tudo que os membros de dianteira falam e colocar testemunhas neutras nesse momento, né, toda vez que você vai dialogar com eles, mas eles não seguem a legislação e ainda dizem que são cristãos. Se eles fossem cristãos, eles seguiriam, obedeceriam às autoridades, né, incluindo juízes, promotores, delegados, né, a legislação civil, penal, mas eles não seguem. Não seguem. Eles fazem o que os escritórios mandam. Se o escritório mandar um ancião dar um tiro em alguém, eles dão. Se o escritório mandar de fazer uma guerra, eles fazem. E dizem que estão seguindo Jeová, porque tudo que vem do escritório é Jeová que manda. Então, enfim, é filosofia humana, né? Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso é coisa deles lá. Então, como conclusões, né, considerações finais aqui, né, analisando se os ensinos do Testemunho de Jeová apenas à luz do que diz a Bíblia, né, percebe que eles são mais refinados, coerentes, consistentes com a mesma do que todas as demais doutrinas de outras denominações religiosas denominadas cristãs. Contudo, à luz de conhecimento científico, de direito, de teologia, de ciência, de religião e de outras áreas, percebe que o entendimento bíblico é incompleto, raso, superficial, genérico, relativamente específico, tenta ser abrangente e profundo, mas seus escritores, em sua maioria, com baixo nível de instrução, como são os dirigentes de organização religiosa e Testemunho de Jeová, não souberam detalhar coisas simples como o sistema político, comercial e jurídico de suas respectivas épocas, o processo criativo e biológico, a natureza das leis humanas, naturais, etc. Os escritores bíblicos não foram tão honestos quanto se pensa,
por exemplo, só cita um caso de crasse imoralidade sexual nas primitivas congregações cristãs, quando na verdade práticas sexuais e morais se fazem presente em todas as denominações cristãs desde que Jesus viveu aqui na Terra. Eles deixaram por escrito somente as práticas que lhes foram convenientes, até porque se relatassem todas as suas práticas carnais nas escrituras sagradas, não haveria hoje quem quisesse aprender e viver de acordo com a Bíblia, né? Com isso, não busco depreciar as qualificações dos escritores bíblicos e dos demais cristãos, mas tão somente deixando explícito que não existe religião perfeita e com ensinos perfeitos, que sejam donos da verdade, que salve algum ser humano, cujos membros sejam santos em sentido absoluto, ou 100% honestos, justos, ou certinho em tudo. Isso não existe, nem vai existir em nenhuma denominação religiosa ou grupo social da humanidade pecaminosa, imperfeita e limitada em que vivemos, né? O conhecimento científico teórico aplicado está a milhões de anos-luz à frente do conhecimento religioso tradicional, cuja base é uma fé que se diz pelos cristãos ser bem fundamentada, mas é muito rasa, superficial, quando desconecta do conhecimento científico, que está pautado na realidade observada, vivida e comprovada por meio de técnicas e métodos rigorosamente testados e validados, né? Percebe-se então que os ensinos e práticas religiosas do Testemunho de Jeová nem sempre andam juntos. Há empresários entre elas que sonegam tributos, que não quitam suas obrigações trabalhistas referente ao trabalho prestado por irmãos e irmãs, e não propiciam as condições de trabalho de acordo com a legislação trabalhista, previdenciária e segurança do trabalho. Há entre elas irmãos e irmãs casados que pulam a cerca, relacionando românticos sexualmente com outras pessoas, paralelamente com seus respectivos cônjuges, sem contar os solteiros que na questão sexual aproveitam ainda mais dentro da religião. E na máxima maioria dos casos possuem um aval das nações congregacionais para tais práticas. Em alguns casos, alguns são disciplinados e associados para que a religião mantenha um status de correto para a sociedade, né? Concluindo, para que os ensinos e práticas religiosas cristãos se tornem uma conduta, um modo de vida aceitável, aprovado pelo Criador Jeová, e saudável em sentido psíquico, espiritual e social, faz-se necessário aprender a viver na intersecção entre conhecimento bíblico e conhecimento científico. Deixar o conhecimento bíblico para seguir somente o científico torna-se um caminho incompleto, né, e provoca o distanciamento da verdadeira fé, né, esses se tornam laicos ou ateus. Por outro lado, negligenciar o conhecimento bíblico ou subalternizá-lo em relação ao conhecimento bíblico, tal como faz o Testemunho de Jeová, provoca o fanatismo religioso, e seus efeitos são preconceito, discriminações, grandiosidade elevada por seus membros, que se acham os donos da verdade, os únicos que serão salvos, e mais entendido que os cientistas, né? Tal fanatismo leva as Testemunhas de Jeová a desrespeitar a ciência como todo e a inteira comunidade científica. Então essas foram as conclusões do trabalho. Continuem, né, nessa jornada de aprendizado. No próximo vídeo continuarei falando sobre um outro artigo sobre as Testemunhas de Jeová publicado neste mesmo evento, 7 publicações.